Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui que está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 27. Amém, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 27. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? 2 Crônicas, capítulo 6 e o versículo 27, que diz assim: Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que quando eu e você, meus irmãos, anda no caminho dele, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, vamos herdar a terra que mana leite e mel, meus irmãos. Quando eu e você anda no caminho do nosso Pai. Mas quando eu e você está no pecado, meus irmãos, quando eu e você está, fazendo coisas erradas, meus irmãos, que não agrada o nosso Pai, eu e você não vai entrar, meus irmãos, na terra prometida, na terra que mana leite e mel, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, se você quer ir para a terra que mana leite e mel, meus irmãos, se você quer sair do deserto, meus irmãos, que você saia do pecado, meus irmãos, que você se arrepende quanto é tempo, meus irmãos. Porque jamais, meus irmãos, e você vai entrar na terra prometida se você está no pecado, se você está em desobediência, meus irmãos. Porque tem deserto, meus irmãos, que é o nosso Pai que nos coloca, que é para nos ensinar, que é para nos fortalecer, para que a gente venha aprender, que a gente venha ficar mais forte. Mas tem deserto, meus irmãos, que é você que se coloca. Porque quando você está no pecado, meus irmãos, quando você está no caminho que não agrada o nosso Pai, meus irmãos, é nós mesmos que se colocamos no deserto. E a gente passa por situações, por coisas que a gente fica se perguntando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por quê? Porque você não está fazendo o que o seu pai quer. Porque você está num caminho que não agrada o seu pai. Quando a gente quer trilhar o nosso caminho, meus irmãos, quando a gente quer fazer nossas escolhas, meus irmãos, tem preço. E o preço, meus irmãos, é o deserto que a gente, tá passando muitas das vezes. E a gente fica se perguntando por quê. E a gente quer que Deus tire a gente do deserto, sendo que foi eu e você que se colocou no próprio deserto. E quando eu e você se coloca no deserto, meus irmãos, não é Deus que vai tirar eu e você, não. Quando eu e você se coloca no deserto, é você que tem que sair. Porque não foi Deus que colocou em você. Quando é o deserto que Deus coloca, meus irmãos, Ele tira. Porque para tudo não ter predeterminado. Quando Deus coloca você no deserto, Ele vai colocar você no deserto para nos ensinar, para nos fortalecer, para que a gente venha aprender mais. E Ele vai tirar. Mas quando é o deserto que eu e você mesmo que se coloca, meus irmãos, eu e você que tem que sair. Porque quando você está fazendo coisas que não agradam ao nosso Pai, que a gente está no pecado, que a gente está fazendo, coisas que a gente sabe que não é para fazer, a gente faz, meus irmãos. Que a gente está no deserto. Não foi Deus que colocou em você. Foi eu e você mesmo que se colocou. Então que você aprenda a sair do deserto que você mesmo se colocou. Porque se você for esperar que Deus venha tirar você do deserto que você se colocou, Ele não vai tirar não, meus irmãos. Ele só tira você do deserto quando Ele coloca. Mas quando é você que se coloca no deserto, é você que tem que sair. Então que nessa tarde, meus irmãos, você sabe do deserto que você mesmo se colocou. Porque quando você está no pecado, meus irmãos, quando você está no caminho errado, que a gente está passando pelo deserto, não foi Deus que colocou, não. Foi você mesmo que se colocou. Então que nessa tarde você sabe do deserto que você mesmo se colocou. Porque você tem que sair com as nossas próprias pernas e seguir o caminho do nosso Pai. Porque muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente está passando por situações, a gente não entende por quê. Por quê, meu Deus, por quê? Porque você que se colocou nessa situação. Você que se colocou nesse deserto. Então que você saia dele. Não fique esperando Deus tirar você desse deserto, não. Porque Deus só tira você do deserto quando é Ele que coloca. Mas quando é você que se coloca no próprio deserto, é você mesmo tem que sair. Então que nessa tarde, meus irmãos, você sabe do deserto que você se colocou. Se você está no pecado, se você está fazendo coisas que não agradam seu pai, se você está no caminho que não agrada seu pai, você saia. Se você quer entrar na terra prometida, se você quer ir para a terra que manda leite e mel, porque jamais nosso Pai vai colocar em você na terra que manda leite e mel, na terra prometida, se você está desobediente, se você está no pecado. Se você quer ir para a terra prometida, meus irmãos, a terra que manda leite e mel, você siga o caminho do seu Pai. Você sai do pecado, peça perdão para Ele. Que é para mim você entrar na terra prometida. Porque quando você está desobediente, meus irmãos, nosso Pai não dá nada para a gente, não. Nosso Pai só entrega algo pra gente quando a gente está em obediência, quando a gente está fazendo a vontade dele, quando a gente está no caminho dele. Mas quando você está desobediente, está no pecado e não se arrepende, e não pede perdão, jamais nosso Pai vai dar nada pra gente. Jamais aí você vai entrar na terra prometida.
Mas se nessa tarde você quer ir para a terra prometida, quer ir para a terra que manda leite e mel, você sai do pecado, você se arrepende quanto é tempo. Você siga o caminho do seu pai. Você fique na obediência, porque jamais o filho desobediente recebe nada. Se você quer receber algo do seu pai, obedeça ao seu pai. Siga o caminho dele. Se arrependa do seu pecado enquanto é tempo. Peça perdão para ele. Porque quando a gente está desobediente, meus irmãos, a gente não ganha nada não. Porque filho desobediente não ganha nada. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através do louvor também. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Não olhe para a voz, meus irmãos. Medite na letra do louvor. Que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Outra vez a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. Oh, oh, oh. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso e a voz que ainda embarca quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar, os olhos embaçados, mas tá aguentando. Entre os solos e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou. É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. A promessa é bem maior. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande e não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso e a voz que ainda embarca quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar, os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os solos e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou. É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. A promessa é bem maior do que essa momentânea dor. É bem maior, a promessa é bem maior. Oh, glória! A minha, a tua promessa, meus irmãos, é bem maior do que essa dor que você está passando, meus irmãos. E essa dor que você está passando, meus irmãos, não é em vão não, meus irmãos. Porque jamais Deus vai permitir que você passe por dor se não tiver um propósito também na tua vida. E essa dor que você está passando, meus irmãos, porque a promessa de Deus na tua vida é bem maior, meus irmãos. Então que você suporte só mais um pouquinho, meus irmãos, porque está chegando ao fim, a minha e a tua dor. Porque a promessa, meus irmãos, é bem maior na minha e na tua vida. Porque jamais Deus vai permitir que você passe por dor se não for permissão dele, meus irmãos. E toda dor, meus irmãos, tem um propósito. E a minha e a tua promessa, meus irmãos, é bem maior. Mas que você fique na obediência, meus irmãos. Porque para mim você viver a promessa do nosso Pai, a gente tem que estar em obediência, meus irmãos. Porque quando você está desobediente, quando você está no pecado, quando você está, fazendo coisas que não agradam ao nosso Pai, jamais ele vai cumprir a promessa dele na minha tua vida. Mas quando você está na posição, meus irmãos, quando você está fazendo a vontade do nosso Pai, quando você está em obediência, meus irmãos, e você vamos herdar, meus irmãos, a terra, meus irmãos, prometida. E você vamos, entrar na terra que manda leite e mel, meus irmãos. Porque nosso Deus, meus irmãos, é Deus de promessa, é Deus de aliança. E quando você está na posição, meus irmãos, quando você está em obediência, quando você faz a vontade do nosso Pai, Ele faz o que a gente deseja, meus irmãos. Quando a gente está em obediência, Ele cumpre a promessa dele na tua vida. Mas aí você tem que estar em obediência. E você tem que estar fazendo a vontade dele. Que é para mim você viver a promessa dele na nossa vida, meus irmãos. Então que nessa tarde você fique só na sua posição. Que você fique na posição, meus irmãos. Que você não, olhe somente para o alvo. Que você não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Olhe somente para o alvo. Que é o nosso Deus. E fique na posição, meus irmãos.
Porque a promessa dele na tua vida, meus irmãos, vai se cumprir. Mas que você fique na posição, que você fique em obediência. E aguarde para viver o que Deus prometeu na tua vida. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai cumprir promessa na vida de quem está desobediente, na vida de quem está no pecado, na vida de quem está no caminho errado. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer viver a promessa de Deus na nossa vida, mas a gente não quer fazer a vontade do nosso Pai. A gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer seguir nosso caminho. Mas quando é você, meus irmãos, não quer fazer a vontade do nosso Pai, quando é você quer seguir nosso caminho, meus irmãos, jamais Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Então, se nessa tarde você quer que Deus cumpra a promessa dele na tua vida, que você seja obediente, que você faça a vontade dele, que você siga o caminho dele. Porque jamais, meus irmãos, Deus vai cumprir promessa na vida de quem está desobediente, na vida de quem está no pecado, na vida de quem está na sujeira. Amém, meus irmãos? Se você quer viver a promessa de Deus na sua vida, você se limpe, saia do pecado, saia da sujeira, saia do lamaçal. Que você seja obediente. Porque jamais nosso Pai vai cumprir promessa na vida de quem está desobediente, meus irmãos. Deus só cumpre promessa na vida daquele que é obediente, na vida daquele que faz a vontade dele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, você quer fazer a sua própria vontade, e você que está no pecado, que está no lamaçal, e quer que Deus cumpra a promessa dele na nossa vida. Jamais, meus irmãos. Deus vai cumprir a promessa na vida de quem está desobediente, na vida de quem está no pecado. Se você quer viver a promessa de Deus na sua vida, que você saia do pecado, que você se arrepende quanto é tempo, peça perdão para Ele. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana ter dado essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima tarde.